Devocional diário de hoje com o tema Estratégias de Guerra. Vou passar 4 estratégias de guerra para nós, que enfrentamos uma guerra espiritual todo dia, baseado na história do rei Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20. A primeira estratégia está no versículo 3, mas antes eu quero ler o versículo 2. Informaram Josafá que um exército enorme vinha contra ele, desde Edom, do outro lado do Mar Morto, e já estava em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. E aqui a primeira estratégia de guerra contra os Moabitas e os Amonitas. No versículo 1 diz que os Moabitas e os Amonitas se levantaram contra o rei Josafá. E no versículo 2 diz que eles já estavam perto. E no versículo 3, a primeira estratégia de guerra que eu quero passar para você. A primeira estratégia é, versículo 3 diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A primeira estratégia, ou pode ser 2 estratégias em uma, é a oração e o jejum. São muito importantes para nós vencermos as pelejas e as guerras espirituais que passamos todo dia. Aqui nós vemos que quando Josafá é avisado, ele fica com medo. A Bíblia aqui, essa tradução diz alarmado Josafá. Mas tem outra tradução que diz que ele temeu, ficou com medo e proclamou a busca ao Senhor, e buscou o Senhor Josafá. Aqui diz que Josafá decide consultar o Senhor. Quando ele fica com medo, ele fica alarmado, ele decide consultar o Senhor. E ele, segundo, proclama o jejum. Então dá a entender que Josafá, ele entra em oração e automaticamente ele entra em jejum. Então a primeira estratégia de guerra é a oração com o jejum. Essa é uma estratégia forte para vencermos o maligno, para vencermos as tentações e tudo que se levanta contra as nossas vidas no dia a dia. Essa é uma estratégia poderosa para nós cristãos vencermos o mal. A segunda estratégia está no versículo 4. A Bíblia diz: e reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. A segunda estratégia é estar unido. Se a primeira estratégia é estar em oração, em jejum, a segunda é estar unido. Não vamos vencer uma guerra se nós não estivermos unidos. Não vencemos uma guerra sozinho. Nós temos que ter a ajuda de alguém, que seja de seu cônjuge, da sua família, do pastor, do seu líder, de alguém que você tem confiança, de alguém que você pode pedir ajuda em oração. Não sofra sozinho. Eu sempre falo para os irmãos aqui da igreja, não sofra sozinho. Busque ajuda, busque uma orientação. O pastor está aqui para orar junto contigo, chorar junto contigo. O irmão de confiança está para te ouvir, para você desabafar, para orar junto. É bom nós estarmos unidos. A Bíblia diz que Josafá não ficou sozinho. Mesmo ele orando, jejuando, ele sabia que ele precisava do povo estar com ele também. Tem o mesmo espírito e o mesmo propósito. Então a Bíblia diz no versículo 4 que Josafá reúne todo o povo vindo de todas as cidades. É todo o povo de todas as cidades. Então a segunda estratégia é estar unido. A terceira estratégia está no versículo 5, que diz: e Josafá se levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Eu acho interessante que Josafá se coloque em pé. A terceira estratégia é a gente orar. A primeira estratégia foi a gente orar e jejuar. A segunda estratégia era estar unido. E a terceira estratégia é a gente se levantar e ir para a guerra. Não adianta a gente orar e jejuar. Não adianta a gente só estar unido, mas a gente não se levantar e se posicionar e ir para a guerra. Deus nos chama para um posicionamento. Josafá se posiciona em meio à assembleia, em meio à cidade e todo o povo daquela região, daquela época. Josafá se levanta, se posiciona, se coloca em pé. E Josafá diz: não, nós oraremos ao Senhor e Deus vai dar essa vitória em nossas mãos. Então a primeira estratégia é orar e jejuar. A segunda é estar unido. E a terceira é muito importante, é você se posicionar. É você se colocar de pé e se posicionar em meio às dificuldades. Ontem eu ministrava a palavra na Igreja da Guarda e eu dizia que quando Deus ele fala para Moisés, lá em Êxodo, quando Israel ia passar o Mar Vermelho, eles chegam até o Mar Vermelho, atrás vinha o exército de Faraó, na frente tinha o Mar Vermelho. Aí Deus diz para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Só diga ao povo que marche. Tem hora que a gente tem que se posicionar e marchar. Tem hora que a gente vai orar, tem hora que a gente vai jejuar, tem hora que a gente vai pedir ajuda
e as pessoas vão se unir a nós na nossa guerra, mas tem hora que Deus precisa de um posicionamento nosso. A gente tem que se posicionar também em meio às dificuldades. E a quarta estratégia também fala de um posicionamento, mas não só um posicionamento nosso. Fala de um posicionamento de todos os que estão ao nosso redor. A Bíblia diz já no versículo 13: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Se ali fala de um posicionamento individual de Josafá, no versículo 5, já no versículo 13 fala de um posicionamento de toda Judá, de todo Israel, para que Deus dê a vitória. Então não adianta também só um posicionamento nosso. Tem guerras que a gente vai vencer se todos se posicionarem juntos. Então se posicione. Você é o exemplo para sua família. Você se posicionando, os outros vão se posicionar junto e Deus vai dar vitória. Deus chama a nossa geração, Deus chama as nossas vidas para um posicionamento. Se posicione diante da presença do Senhor. Faça como a mulher cananeia. Quando ela estava com a sua filha miseravelmente endemoniada, ela vai buscar a ajuda do Senhor Jesus. No meio do caminho ela teve as dificuldades, os discípulos queriam que ela parasse de gritar. Jesus também fala uma frase para ela que eu tenho certeza que ela não gostou, mas ela continuou se posicionando. Ela foi até o fim porque ela queria a vitória, ela queria a salvação, a libertação da sua filha, e não só da sua filha, mas de toda a sua família. Ela se posicionou em favor da sua família. Nós temos que nos posicionar em favor da nossa família para que Deus nos dê a vitória. E ela vai até o fim, ao ponto de Jesus falar: vá que a tua filha já está salva, já está curada. O demônio que estava nela já saiu. E Jesus diz para ela: nunca vi uma fé tão grande, nem em Israel, igual essa mulher. Então ela recebeu não só a cura da filha dela, a libertação da filha dela, mas ela recebeu um elogio do Senhor que muitos que estavam com Jesus não receberam. Então se posicione. Deus tem bênção para você, em nome de Jesus.